Oi, tudo bom com você? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato sobrenatural. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e comenta para mim a sua opinião sobre o que você achou desse relato. Hoje, na verdade, não é um relato, são dois relatos sobrenaturais que eu vou contar para você. E se você tiver algum relato para mandar para mim, me mande aqui pelo e-mail que está na descrição e também me segue nas outras redes sociais que está na descrição. Nas outras redes sociais eu posto relatos mais curtos. Então vai lá me seguir, eu vou estar te esperando. O nome do relato é O Vulto na Ponte. Eu nasci e morei em São Paulo a vida toda e nunca vi nada de sobrenatural ou algo que não pudesse explicar, até certo dia. Moro e trabalho na região do Campo Belo. Como trabalho perto de casa, vou e volto a pé todos os dias. Parte do meu caminho consiste em atravessar o viaduto que passa por cima da avenida. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca havia visto nada de sobrenatural ali. Como moro perto do trabalho e é comum meu chefe pedir para eu ficar até mais tarde para terminar alguns serviços, só que um dia a coisa extrapolou. Nesse dia, tive que ficar até mais tarde para resolver uma pendência que precisava estar pronta às 9 da manhã do dia seguinte. Acabei saindo de lá às 3:30 da madrugada. Sempre às 3:30. Às 3, né? Corrigindo. Após as 3. Lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando cheguei à ponte, olhei para um lado e para o outro, tentando ver se havia alguém vindo, mas não vi ninguém. Então comecei a atravessar. Quando já estava no meio do caminho, vi alguém vindo na direção oposta. Como ali não é um lugar muito seguro, hesitei, pensando se deveria dar a volta e fazer um caminho mais comprido ou se seguia em frente. Deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho. E continuei. Quando voltei a andar, a outra pessoa também começou a caminhar. Falei para mim mesmo: não se preocupe, é só alguém indo para casa. Passa reto e nem olhe para ele. Apertei o passo, de repente, olhei para a frente e ele estava correndo na minha direção. Isso realmente me assustou, porque um homem correndo em sua direção na rua, no meio da madrugada, não é nada agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Continuei andando normalmente. Conforme me aproximava, deveria começar a distinguir suas feições, mas a única coisa que percebi foi que ele parecia usar uma espécie de capa que cobria o corpo todo. E pensei: é o sono te fazendo ver coisas. É só continuar. Ir em frente. Não olhar para trás. Não olhar para o cara. E se ele falar algo, não dê atenção. Nem pare. Quando eu estava chegando perto, a uns 20 metros, o homem deu um pulo e ficou de pé sobre o corrimão. Meu Deus. Ele não se segurava em nada. Não dava para ver seus braços ou mãos. Equilibrava-se em cima do corrimão apenas com aquela capa preta de fumaça ao redor. Quando ele pulou sem usar as mãos, fiquei sem reação. Meu único pensamento foi: passa reto e finge que ele não está ali. Mas, ao me aproximar, senti um cheiro tão ruim e fiquei totalmente nauseado. Era um cheiro de algo podre, mofado, quase asfixiante. O som que vinha dele era de osso estralando.
acompanhado de uma respiração chiada. Enquanto passava por ele, até hoje não sei por que raios resolvi continuar em frente, eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele. Mas a curiosidade foi maior, não resisti e olhei para o seu rosto. Não consegui ver afeição alguma, apenas olhos negros que causavam agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente, quase insana. Caí para trás, indo para parar na via, e saí correndo. Quando olhei para trás para ver se ele me seguia, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho na ponte agora. Voltei para a calçada, olhei lá embaixo, na avenida, e não havia nada. De repente, aquele cheiro nauseante começou a reaparecer, bem fraco. Não esperei o cheiro aumentar para correr novamente. Nunca cheguei em casa tão rápido. Não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, sempre faço o caminho mais longo para ir de casa para o trabalho e voltar. Meu Deus, que coragem! Vocês passariam nessa ponte? Eu daria a volta no caminho mais curto, mas não passaria lá não. Ainda mais às 3h30, né? Da madrugada. Gostaram do relato? Deixa aí nos comentários. O próximo relato, o título dele é O Cara Lá Fora. Apesar de muitas histórias de casas assombradas que você ouve serem sobre casas velhas e isoladas no campo, está acontecendo e ainda acontece em uma casa praticamente nova, construída em um bairro decente de São Paulo. Por vários meses, eu ouvi os meus amigos falarem sobre um fantasma na casa deles. Esta casa tinha cerca de 3 meses quando eu comecei a ouvir sobre as histórias de fantasmas que ficavam observando a família. Depois eles morarem lá por quase 1 ano, eu acabei passando a noite na casa. Já que morava muito longe e já estava escuro quando a conversa terminou. Então, eu peguei o meu lençol e travesseiro e fui dormir na sala. A sala onde eu fiquei ainda não estava muito bem acabada. Era um escritório, mas tinha um bom sofá para dormir e eu tinha bastante privacidade. Depois de 2 horas de eu ter ido dormir, acordei com uma música tocando. Parecia que estava sendo tocada por uma rádio do outro lado da casa. Como era uma casa bem grande, eu pensei que provavelmente deveria ser alguém que acordou e estava ouvindo música. Como eu já tinha acordado, resolvi ver quem mais estava de pé. Eu me vesti e saí do escritório. Assim que eu coloquei o pé para fora, a música parou. O som do ritmo da música, abafado pelas paredes, sumiu de repente, e a casa estava em total silêncio agora. Foi quando as coisas ficaram um pouco estranhas. Tendo ouvido as histórias do notório habitante fantasma da casa, eu naturalmente comecei a me sentir meio assustado, mas ainda assim curioso. Eu saí do escritório e fechei a porta, entrando na sala principal, no primeiro andar. E atravessei em direção à cozinha. Enquanto atravessava a sala, vi algo pelo canto do olho, e quando eu virei para a janela, esperava que o que quer que fosse tivesse sumido, mas não sumiu. A imagem de um velho em uma jaqueta de couro e chapéu estava passando a menos de 1 metro da janela, do lado de fora. Ele nunca olhou na minha direção, mas, na frente dos meus olhos, eu ouvi vir lá de fora e entrar na casa, atravessando a parede. Eu chacoalhei a cabeça, mas ele estava lá.
Ele começou a descer pelo chão, como se tivesse uma escada ali. Mas só tinha o assoalho de madeira. Depois daquilo, eu pirei e resolvi me mandar da casa. Mas enquanto eu me dirigia para a porta da frente, uma brisa gelada me atravessou, como se tivesse um buraco na minha barriga. Eu congelei na hora. Depois de um tempo, eu comecei a procurar pela porta de novo, mas antes que eu pudesse achá-la, fiquei aterrorizado por uma névoa branca amarronzada subindo do chão, bem na minha frente. Eu podia sentir o cheiro peculiar do cigarro. Sabendo como os donos da casa tinham aversão a cigarros, eu fiquei mais preocupado ainda. Então a música começou de novo, baixa. Depois de um tempo, com a música tocando, um dos membros da família acendeu a luz. E eu a vi quando saiu do seu quarto e parou no topo da escada. Ela olhou para mim lá embaixo com uma cara de sono e me perguntou: "Por que você está tocando música a essa hora da manhã?" Eu literalmente não conseguia falar nada. Simplesmente colhi os ombros e fiz uma cara de quem não sabia o que estava acontecendo. Algum tempo depois, os outros 2 membros da família tinham acordado. Todos tinham ouvido a música, mas não conseguiam achar de onde estava vindo. Depois de 10 minutos, ela parou. Eu nunca mais dormi na casa deles. Mas o meu amigo me fala que até hoje ele ainda ouve a música sendo tocada de noite. Às vezes sente o cheiro de cigarro no ar. E o relato acaba aqui. Aterrorizante, hein? Se eu não me engano, aqui nesse relato eles falam. Quem nos conta relata que essa casa foi construída há pouco tempo, né? Sabe o que eu penso? Que às vezes a casa sendo velha ou sendo nova, lógico que velha normalmente uma casa mais antiga, de anos e anos atrás, tem mais tendência a você ver ou ouvir coisas, né? Mas uma casa nova também pode acontecer. Por quê? Porque você não sabe o que tinha ali antes. O que tinha naquele terreno antes de você construir, sabe? Então, dependendo do que tinha ali, coisas boas não vão ter naquele lugar, né? Gente. É complicado. Esse foi o segundo relato de hoje. Me fala aí o que você achou do segundo. Me fala aí nos comentários quais vocês gostaram mais, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de me seguir nas outras redes que está na descrição. E me mande seu relato, se você tiver um relato sobrenatural. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.